Deus poderoso, obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento especial, que nós, Senhor, nesse lugar, na Tua casa, Senhor, queremos ser direcionados pelo Espírito do Senhor, e ter a clareza, Senhor, para contribuir com o Teu reino, com a Tua igreja, naquilo, Senhor, que é o Teu propósito para ela, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, antes de falar dentro do assunto que nós vamos abordar com muita ênfase, primeiro louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio, da Clé. Nós temos uma história de caminhada já bastante tempo juntos, né? Mas no modelo anterior, onde a gente pouco se encontrava, né? A gente pouco se via. E o distanciamento dessa forma de ser igreja foi notória, e nós perdemos muito. E o Senhor tem gerado no meu coração, no coração do pastor Sérgio, a mesma motivação, a mesma fé de andarmos juntos dentro da nova proposta da igreja, que é o discipulado. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aprendendo e, de alguma forma, contribuindo com a igreja Goiânia Leste, dentro desse projeto que o Senhor tem chamado a igreja para viver. Estou aqui como SD, representando o bispo. Faço parte do ministério do discipulado da nossa região. Então também tenho a alegria de representar esse ministério. O pastor Flávio é o presidente. E também representar, junto com a minha esposa, a Vânia, a linda igreja metodista da Vila Alzira, cujo está aqui representado por alguns dos nossos discípulos, né, que vocês vão conhecer daqui um pouco. A gente vai dar uma oportunidade para vocês conhecê-los e perceber como é o nosso estilo de vida dentro da visão que nós adotamos, né, para a vida da nossa igreja e para a nossa vida também. Estando aqui, eu ressalto assim de primeira mão que aqui eu sou um discípulo, tenho um discipulador, minha esposa tem uma discipuladora. Estivemos esses dias aí, quase uma semana, né, bem? Uma semana com nossos discipuladores, onde eles nos lapidaram em algumas áreas, nos ajudaram a crescer em outras áreas. Então, nós temos toda a bênção para falar desse assunto, para falar desse jeito de ser igreja, de ser pastor, de ser discípulo, que o Senhor nos chamou para ser. Nós temos tido um entendimento de que chegou a hora da igreja metodista ela viver aquilo que ela já viveu no passado, uma explosão de crescimento, mas não um crescimento por crescimento, mas um crescimento saudável da igreja do Senhor Jesus, ela experimentar, né, de uma vida enxertada na videira, não na videira igreja, mas na videira verdadeira que é Jesus, onde tudo aquilo que vem de Jesus, ela passa pela igreja e deixa um rio de vida, deixa muita vida. Então eu quero ler com você, os irmãos, se quiserem acompanhar rapidamente, só um versículo que, para mim, ele já nos ajuda a entender muita coisa. Mas nós vamos, dentro da medida do possível, trabalhar em outras referências. Mateus 28,
Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. O Senhor, Ele diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós observamos claramente, nesse versículo aí, que tem algumas implicações muito sérias para a vida prática da igreja, como uma igreja que vai testemunhar de Jesus. Então observe que a primeira ordem é ir pregar, batizar, mas a segunda ordem é ensinar as pessoas a guardar o Evangelho, a cumprir o Evangelho. Então nós, no nosso modo de viver a nossa vida, do jeito que vivemos até agora, nós cumprimos em parte essa palavra, né? Nós temos cumprido em parte essa palavra. Às vezes, nós temos ido, e eu sei que a igreja metodista Goiânia Leste, assim, a gente acompanha, né, as notícias, acompanha o que se passa, é uma igreja que tem ido, é uma igreja que tem vivido esse ide, né? Tem realmente feito história em Goiânia, Aparecida e daí por diante, né? E fora daqui também. Então, é uma igreja que tem ido. Mas, queridos, o discipulado, ele é completo. A visão bíblica do discipulado é completa, de uma igreja que vive isso de uma forma completa, total, ampla. E não tem outra forma das pessoas guardar o Evangelho e viver na prática o Evangelho, se ninguém ou se alguém não o ensinar. E esse ensinar é que é o negócio. Esse ensinar é que é o segredo. Porque nós podemos ensinar de várias formas, mas também, em muitas dessas formas, as pessoas não vão guardar e não vão praticar. Por isso o assunto, o tema do discipulado, ele é muito gostoso, ele é muito bom. Eu sou um apaixonado pelo discipulado. E eu vou contar um pouco sobre isso, de como isso se tornou na minha vida algo que me consome. Quando nós chegamos em Vila Alzira, em 2007, ali nós achamos uma congregação com menos de 12 pessoas, sendo que delas 6 eram adolescentes. E dentro desse grupo tinha alguns que eram brigados uns com os outros. Então imagina a gente chegar num lugar desse e a palavra que nos falaram foi o seguinte: olha, a congregação falou para o SD o seguinte: ou traga um pastor para ver no que vai dar isso aqui, ou então feche esse negócio. Lá as pessoas que passavam perguntavam se lá tinha cômodo para alugar lá em cima, ou se era fábrica de perfume, fábrica de alguma coisa. Não se parecia nada com a igreja. Quando nós chegamos, lá em cima funcionava um depósito de lixo reciclável. Muita garrafa, muito papelão, né, essas coisas. Um prédio por terminar, sem dinheiro, sem gente.
e naquele momento com um pastor frustrado. Imagina, onde que ia dar isso, né? Naquele momento com um pastor que dizia para si mesmo, o que eu vim fazer aqui? Mas o contexto, Deus trabalhou esse contexto. Minha esposa havia perdido a visão física em 2006, um ano antes. E a vinda para Goiânia seria uma resposta de Deus para nos ajudar nesse momento difícil. Só que nós nos deparamos com aquilo que nós mais sabíamos e mais amamos e queríamos fazer, que era pastorear o rebanho. E nós começamos um desafio muito grande. Foram vários anos, de 2007 até 2013, sonhando com uma emancipação, uma autonomia da igreja. E nós vivíamos uma história assim, ninguém entrava na igreja para visitar, porque não sabia o que era aquilo. Então nós retornamos, fomos ali atrás do Nelson, fomos atrás do João Gomes, fomos atrás de alguns irmãos, e com muito amor, acho que esses irmãos, eu não sei o que eles viram, foi a graça de Deus, porque eles retornaram para lá. E nós começamos a trabalhar, põe o forro, pinta a parede, cada ano fazia uma coisinha dessas aí. E quando a gente pensava que estava ganhando pessoas, a gente ganhava 2 e saía 5. Aí a gente fazia todo o trabalho de novo, fazia aquele trabalho de fazer campanha nas casas, campanha de oração e tudo que nós fazíamos. Aí quando acabava aquele projeto, as pessoas iam embora junto. Quando foi em 2013, nós já estávamos assim, vendo a emancipação, nossa renda não dava para a gente o direito ainda, mas nós tínhamos 40 pessoas, 50 pessoas. E tudo muito arrochado, tudo muito apertado, a gente não tinha muita escolha, ou era ir ou voltar. Mas Deus sempre me deu um coração perseverante, eu nunca fui desistir. Talvez numa outra situação poderiam me chamar de teimoso, mas realmente eu me sinto perseverante. E eu achei na minha caminhada uma esposa também muito louca por Jesus e muito brava. E quando eu começava a dar uma recuada, ela dava uma butinada em mim, falando, não vamos parar não, vamos para frente. Né? Em 2013, nós perdemos 2 famílias numerosas, que na nossa avaliação, ela seria importantíssima para a autonomia da igreja. E nós perdemos essas 2 famílias por causa de problemas de relacionamento. E havíamos perdido jovens que nós tínhamos trabalhado para liderar a mocidade. Então o pessoal ia para a videira, o pessoal ia para a Assembleia de Deus, ia para onde tinha a cara de igreja. E aquilo foi gerando em minha vida e na vida da minha esposa e dos irmãos que estavam com a gente uma insatisfação muito grande. E eu comecei no meu coração a desejar, sinceramente, irmãos, confessar um pecado para vocês aqui que a gente confessa só em encontro. Eu desejei deixar o meu ministério de lado. Eu não aguentava mais ver e conviver com aquela realidade de uma igreja que ela não rompia, que não ia. Frustração atrás de frustração. E naquele ano, 2013, Deus colocou algo no meu coração. Tinha um congresso regional lá em São José do Rio Preto. E no meu coração eu disse o seguinte, eu vou para esse congresso, é a última atacada. Ou Deus faz uma obra na minha vida e muda meu coração, muda minha visão, me muda completamente. Ou quando chegar eu vou entregar, mas eu vou entregar emancipado a igreja, eu vou deixar o pepino para outro. Né? Eu vou emancipar a igreja e vou entregar o abacaxi na mão de outro. Essa era a minha realidade quando eu estava indo para aquele encontro, aquele congresso discipulado que a Igreja Metodista fez em São José do Rio Preto. E quando eu cheguei naquele lugar, eu fui com um irmão da igreja. Quando nós fomos naquele lugar, Deus me virou avesso.
E eu não esperava que Deus fosse me surpreender. Foram 3 dias onde Deus me virou ao avesso, completamente. Eu vim de lá louco. Eu mal esperei chegar em Goiânia para mim e correr atrás e fazer tudo aquilo que eu nunca tinha feito na vida. E eu comecei então a ter de novo um desejo muito grande de orar que eu tinha perdido. Um desejo muito grande de jejuar que eu tinha perdido. Um desejo muito grande de estar com as pessoas que eu tinha perdido. E muito mais do que isso, Deus me deu um desejo muito grande de correr atrás de algo, de uma visão, que fosse, de fato, que viesse ao encontro daquilo que estava no meu coração. E eu fui numa igreja uma vez, nesse mesmo ano, surgiu uma conferência, aí eu fui. E deparei lá com tudo aquilo que eu já tinha experimentado lá no congresso. Eu deparei com aquilo acendeu de novo. E eu saí de lá, então, louco, comprei, já enchi meus braços de livros. Alguns pastores que estavam lá, alguns colegas me davam outros livros. Eu saí de lá carregado de livros, CD, não sei mais o quê. E chegamos em casa, nós fomos ler. E cada vez que eu lia, mais eu ficava louco. Mais eu ficava contaminado com o vírus do discipulado. Irmãos, e foi uma obra na minha vida tremenda. E os irmãos que estão aqui, nessa época, um casal não estava, o Paulo e o Hélida não estavam, mas os outros irmãos estavam. Eles começaram a perceber, o pastor tá louco. Ele agora só fala de uma coisa que a gente não entende. Só que ele está mais animado. O que foi que aconteceu? Né? E houve a emancipação da igreja, naquele ano. E quando começou 2014, irmãos, eu me deparei com a visão do discipulado, do jeito que nós sonhávamos, do jeito que Deus colocou no meu coração. Então, Deus nos deu, fui a um encontro de discipuladores, e lá eu fui tratado mais ainda. O encontro de discipuladores foi a chave para muita cura que eu ainda não tinha recebido. Muita cura. E quando nós saímos desse encontro, eu e minha esposa, nós fomos atrás do discipulador, fomos orar. Deus, nós queremos discipulador. Deus, nós não conseguimos fazer nada disso sem discipuladores. E a gente já tinha colocado marcha na igreja. A gente já tinha, colocado a igreja dentro do pico. Os irmãos já estavam loucos igual eu. Irmãos, nós estabelecemos a célula matriz e o povo estava louco. Os irmãos estão aqui, sabem disso. A gente pilhou de fato e de verdade dentro desse propósito. Nós ficamos loucos. Os irmãos enlouqueceram comigo. Eu não sei quem que contagiou mais, se foi eles ou eles a mim. E nós então, com o discipulador, com tudo isso, irmãos, começamos a trabalhar isso. Começamos a trabalhar a multiplicação da célula matriz. E hoje nós temos 15 células de adultos e 4 de crianças. E agora vamos ter as multiplicações. Até o fim do ano nós temos um alvo aí de chegar aí a 25 células. Né? Esse é um projeto que já está. Nós precisamos dar uma tratada em algumas células. Nós perdemos 5 células, né? Porque precisamos de dar uma organizada em algumas células e por isso nosso número de células caiu um pouco. Mas, em contrapartida, nós hoje lidamos com uma igreja que fala a mesma língua, que tem o mesmo DNA, o mesmo projeto, o mesmo alvo, a mesma intensidade, a mesma pegada. Nós não desejamos nunca mais ser aquela igreja de antes. Não desejamos. E aí, irmãos, o que acontece? Nós, dentro desse projeto, nós temos os líderes, os setores já estabelecidos por causa das multiplicações. Nós temos supervisores que foram levantados por causa das multiplicações. E aí, daqui para frente agora, nós vamos intensificar muito mais esse propósito, porque
vocês vão ouvir na boca dos irmãos, o nosso alvo é ganhar muita gente para Jesus e cuidar de todos eles. Então, discipulado não é só ganhar. Discipulado é cuidar. Ganhar e cuidar. E esse cuidado precisa gerar cura, gerar alegria, precisa gerar na vida das pessoas motivação para elas andarem em Cristo, andarem em vitória, né? E isso é muito importante. Quero chamar, vem aqui, vem cá, Gisley Eliana primeiro. Não, de 2 a 2. Vem cá os irmãos primeiro. Eu falei, irmãos, de uma transição em nossa igreja que ainda está acontecendo. O tempo é muito curto, a gente está em transição ainda. Nós temos muito, mas muito a aprender. Nós falamos sempre, isso é só o começo, nós estamos começando. Pode vir aqui em cima. Né? E nós queremos muito que esse DNA de uma igreja discipuladora, que alguns irmãos hoje, por exemplo, não vieram aqui porque não abrem mão do discipulado. Não abrem mão. Né? O quanto que a paixão tomou conta da vida da gente. Para falar, é? Amém? Graça e a paz. Meu nome é Gisley. Sou supervisor de celas da Igreja Metodista Vila Alzira, né? Como o pastor José de Omar disse, né, essa visão contagiou a igreja. E discipulado, amados, é onde a cura vem. Discipulado é onde a gente sai do comodismo, né, para o crescimento, para ganhar as vidas, né, que é aquilo que o Senhor, né, deixou escrito como esse versículo que o pastor José de Omar disse aqui. E eu louvo a vida, né, por esse homem de Deus, pastor José de Omar, que tem levantado, né, a minha família, juntamente com a tua esposa, através desse discipulado, né, e ele tem me ensinado, né, o crescimento, ele tem estado comigo, assim, a gente está quase diariamente, né, trabalhando a visão, trabalhando, né, o nosso crescimento. Então eu tenho crescido muito, amados, através dessa visão do discipulado nas nossas vidas. E essa visão, quando ela chegou na igreja, quando nós tivemos a cela protótica, né? Eu pensei comigo assim, eu falei, meu Deus, e agora, né? A gente começamos num TLC, né? Onde a gente fomos capacitados primeiro, depois passamos por uma cela protótica, onde foram só os líderes escolhidos da igreja, onde o pastor escolheu uma liderança, para poder ensinar como se faz uma célula, né? E eu ali estava no meio dessa turma, né? E graças a Deus, né, o José de Omar me escolheu para estar no meio desse povo de Deus. E aí quando a gente fomos multiplicar esta célula, amados, o Senhor falou, e agora, né? Eu falei comigo, Senhor, e agora? Cadê minhas vidas para minha célula? Mas eu não tinha nenhuma. Só eu e minha esposa, minha ajudadora, né? Que de trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? E essa aqui é a minha ajudadora. Amém? Então, assim, o Senhor falou, não, amado, descansa. Né? O primeiro dia, né? O pastor falou assim, olha, vocês vão pescar na igreja. Assim como Jesus falou, eu vou ensinar agora a fazer pescadores de homens. E o Senhor, aí o José de Omar falou, você vai pescar na igreja. Passou para toda a liderança, nós éramos 11. E aí aquele povo todo foi ali, escolhendo ali na igreja e tal. E aí eu falei, e agora? Não sobrou ninguém, né? Sobrou só aquele homem de Deus ali, ó, o Nelson, né? Sobrou ele lá no cantinho, eu falei, pastor, sobrou o Nelson, eu vou ter de pegar ele, eu quero ele comigo. Quero ele junto comigo na minha cela, né? Então, o primeiro dia, amado, foi eu, ele, o Nelson, a esposa dele. E ali foi um mover grande, um mover tremendo. E esse homem de Deus aí, amados, era um homem que ficava sentado, igual estava ali, ó, dentro da igreja. Um homem que era um homem banco. Um homem que não tinha ânimo para falar do amor de Deus para as vidas.
E através do discipulado, amados, o discipulado, que hoje é um discípulo amado meu, onde, né, nós temos o nosso encontro diariamente, eu levei esse homem, ele cresceu assim de uma maneira tão sobrenatural, que hoje ele é um grande líder, um pastor de ovelhas, através desse discipulado, amados. Então o discipulado ele tem levantado homens e mulheres poderosas na nossa igreja, aonde tem crescido, né? Aonde nós temos trazido um avivamento tão poderoso para a nossa igreja, amados, aonde o José de Omar falou, contagiou toda a igreja, contagiou todo o povo que ali está. Então, amados, nós temos crescido através desse discipulado. E isso tem curado vidas, tem restaurado pessoas, famílias. Então, nós não podemos mais ficar naquele comodismo. Então, nós não queremos retroceder, nós queremos avançar ainda mais. Então, isso é tremendo, isso é o que eu tenho para falar para vocês, amados. Se tiver que abrir mão de algo precioso da sua vida, água, amado, abra para buscar mais em Deus, que Deus vai abrir portas que às vezes a gente não imagina que o Senhor tinha para abrir para nós. O Senhor tem para abrir para essa igreja também. Só que precisamos abrir o nosso coração para aquilo que está trazendo, para aquilo que está querendo avivar a nossa igreja, motivar a nossa liderança ao crescimento. Amém? Glória a Deus. Amém. Graça e paz, igreja. Então, eu sou a Eliana do Gisley, discípula da pastora Vânia, uma mulher abençoada que tem me ajudado muito, me fortalecido, me incapacitado a crescer também. Eu falo assim que discipulado é crescimento. Vontade, desejo no meu coração eu tinha muito de crescer e tudo, mas eu falava, mas eu não dou conta, mas eu não consigo. E o que ela me ensinou no discipulado é, Eliana, você pode, você consegue, é o Espírito Santo em você que vai fazer, é Ele que vai te capacitar e você consegue. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha aquele desejo de crescer, de coisa, mas eu não consigo, Então, através do discipulado, eu fui curada de várias coisas, várias dúvidas, e até mesmo, eu falo assim, pecadinhos que às vezes a gente tem pecadinhos que a gente luta anos contra ele. Mas é sozinha ali, nossa, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa falha, eu quero ser curada disso, mas quando a gente luta sozinha, é muito difícil. Então, coisas pequenas, eu fui curada no discipulado, de dores, de coisas, sofrimentos no coração, às vezes até mesmo no casamento, e no discipulado eu comecei a ser curada. Hoje eu falo para minhas discípulas assim, olha, discipulado é, primeiramente, obediência, submissão, cura e crescimento. Aí, sempre que eu vou começar um discipulado com uma discípula minha hoje, eu falo a mesma forma, que foi o que aconteceu comigo. Porque eu decidi ser submissa, eu decidi obedecer no discipulado, tudo que a minha pastora, Eliana, é assim que tem que fazer. Muitas vezes, às vezes eu não concordo. Às vezes eu falo, Vânia, mas é isso mesmo. Eliana, então eu vou obedecer, porque eu sei que ela é autoridade instituída por Deus para a minha vida. E eu creio nisso, que ela é uma autoridade que Deus colocou na minha vida. Então eu decido obedecer. Porque eu sei que tudo que ela vai me falar no discipulado vem da palavra de Deus. Então, eu tenho que obedecer a palavra de Deus vindo através da vida dela. Segundo, submissão. Eliana, é para fazer assim. É dessa forma que é para fazer, Eliana. Eu faço. Eu até testemunhei lá no encontro com Deus esses dias, algo tão pequeno assim que aconteceu, assim, às vezes fala, mas é uma bobeirinha só. Eu tive uma crise quando meu filhinho começou a estudar e ele não estava conseguindo ler, com dificuldade na leitura. E ela falou algo para mim que eu nunca mais esqueci. Eu falei, Vânia, eu estou com dificuldade, que meu filho está com dificuldade na escola, eu não sei o que eu faço, porque isso está fazendo com que o meu tempo diminui para a obra do Senhor. Ela, Eliana, você vai ensinar o seu filho a pescar. Porque meu filho ama pescar, ele é pescador, pesca mesmo peixe. Ela falou assim, você vai ensinar ele a ler pescando. Assim como ele gosta de pescar, ensina ele a pescar palavrinhas. Gente, eu falei, pois eu vou fazer isso. Do jeito que ela me falou, né? Eu cheguei em casa, eu tinha as letrinhas, coloquei no balde, e fiz um anzolzinho para ele, falei, Davi, você vai pescar letrinhas hoje. No mesmo dia, o meu filho aprendeu a ler. No mesmo dia, pescando letrinha. Eu falo assim, gente, se eu falasse, não, mas meu filho ensina, não, eu decidi obedecer. Falei, se ela falou, eu vou obedecer. E eu obedeci, e meu filho aprendeu a ler no mesmo dia, pescando letrinhas. No mesmo dia, eu falei, Vânia, você acredita que o Davi aprende as letras que ele tinha dúvida? A hora que ele pescava, eu falei, Davi, você pescou? Pesquei a letra T, e aí assim, e aprendeu. Então, assim, obediência.
Aí, então, discipulado, a primeira coisa que eu falo assim, como regra no discipulado, para você realmente, para dar certo, para fluir, é obediência, submissão a tudo que ela me falar, olha, tem que ser feito assim. Submissão e cura, transparência para que aconteça cura. E a partir do momento que eu sou obediente, submissa, eu vou ser curada, porque a cura vem da palavra de Deus. Então eu fui curada. E logo após a cura, vem o crescimento. Então o discipulado é tremendo, é bênção de Deus na minha vida, tem transformado o meu casamento, tem transformado a minha família. Então assim, gente, depois que eu passei essa vida de servir, porque eu era crente de banco também, só que eu falei, chega de ser crente de banco, chega, não aguento mais, eu quero servir, eu quero fazer a obra do Senhor, porque toda palavra que o Senhor me dá na Bíblia, ela só fala assim, a fé sem obras, ela é morta. Não há meios de palavras, mas de ação e de fato. Aí muitas vezes falamos assim, mas igreja em célula, tem tanta igreja em célula aí, né? Mas tem, a primeira célula na minha casa, gente, a primeira multiplicação que nós tivemos, foi 2 multiplicação. A segunda multiplicação, mais 2 multiplicação. Ou seja, de 2 multiplicação foram 8 células, foi? Que multiplicaram. Uma delas foi para a casa do Nelson, que hoje o Nelson tem uma célula com 20 membros praticamente. A segunda multiplicação foi com a filha da Uelda. A primeira multiplicação, o Micaela e o João Cláudio, que foi minha primeira discípula, que eu ganhei ela no meu trabalho. Levei na primeira célula na minha casa. E aí começamos, né? Aí ela começou, ela já multiplicou também. Ela ganhou a mãe dela e o padrasto dela. Ou seja, fala assim, não, mas já tem muita célula, muita igreja de célula, para que mais, gente? Através da minha célula, porque eu decidi ir, assim como a palavra diz, ir de fazer discípulos, porque eu decidi ir. A Micaela e o João Cláudio foi salvos, que é o filho do Paulo e a Uelda. A Uelda também, que estava afastada dos caminhos do Senhor. Os pais do João Cláudio, que é o esposo da Micaela, que é a minha primeira discípula, também hoje estão na igreja, já são líderes de célula. Então, porque eu decidi ir. Então, às vezes você fala, não, mas já tem muita célula, já tem muita igreja em célula, mexer com isso também. Gente, e tem vidas atrás de você esperando para ir na sua casa. Porque muitas vezes tem dificuldade de ir na igreja. Mas a partir do momento que você abre a sua casa, que você abre o seu coração, que ele entra na sua casa e conhece o seu amor, ele vai começar a gerar desejo de ir até a igreja. Então, assim, é bênção, gente. É famílias restauradas e transformadas pelo poder de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Posso usar mais um pouquinho do tempo dos meninos? Pode? Vem cá o Paulo e o Hélida, depois o Nelson, e aí para fechar aqui esse momento com a minha esposa, para ela dar o veredito dela aqui também. Gente, nós não combinamos nada, viu, gente? Na verdade, os irmãos veio com a gente e falaram assim, pastor, só vai chamar a gente para falar. Eu falei, fique esperto, né? Se surgir oportunidade, eu chamo, né? Então, vamos lá. O Paulo é fruto da célula dos irmãos Paulo e Wélida, como eles disseram. Então, nós percebemos que eles têm um potencial grande e que eles estavam com uma dificuldade para romper em algumas áreas da vida. E aí nós puxamos eles para cá. Falei, filho, vem para cá, nós vamos andar com vocês para ajudar vocês a voar como águia. E eles começaram. Gente, é uma maravilha. Amém. Glória a Deus. Graças a paz, igreja. Eu sou discípulo do pastor, igual ele falou. Eu sou dos discípulos mais novos, né, dele. E falando da visão, igual ele está falando, eu queria compartilhar com os irmãos o que o discipulado fez na minha vida, na vida da minha esposa, né? Porque a gente era muito rancoroso, a gente era muito problemático, tinha muita coisinha. Então o discipulado, ele trouxe, assim, o discipulado ele destravou muita coisa na nossa vida, né? Porque o discipulado, igual a irmã Eliane falou, além de trazer a cura, né? Além de trazer a libertação, ele traz o crescimento na nossa vida. E você desenvolve através do discipulado, porque é muito importante quando a gente tem uma pessoa cuidando da gente, não é verdade? Quem aqui não quer ter uma pessoa exclusivamente para cuidar da gente, né? E o discipulado, ele trabalha dessa forma, né? O discipulado, você tem uma pessoa exclusiva, né? O discipulador da gente, para cuidar da gente, né? E quando a gente desenvolve por um tempo nesse discipulado, a gente torna-se discipulador também, né?
Então, assim, o discipulado, né, a visão MDA, ele tem como objetivo da gente cuidar de 3 pessoas, né? E hoje também eu sou um discipulador, né? E quando eu comecei num discipulado que às vezes eu tinha muita dificuldade para caminhar no discipulado, porque o discipulado, como eu disse, ele traz libertação e traz a cura. E eu era uma pessoa assim, um pouco rancorosa, né? Meus problemas eu não queria, às vezes, expor, né? Então eu me retraía muito, né? Mas, como o discipulado, o alvo dele é libertar, é curar, é transformar, é trazer crescimento, aos pouquinhos, né? Deus vai trabalhando, né? Usando aquele discipulador, e aquilo ali vem trazendo libertação, né? Vem trazendo a cura. E no decorrer de algum tempo, você se torna uma pessoa transparente, porque o discipulado é transparência, né? É transparência. O discipulado é você aprender junto com o seu discipulador. E muitas vezes, muito não, é correto de você aprender, o discipulador, até aprender com a gente também, né? Porque o discipulado tem que haver transparência, né? Então, assim, você aprende com o discipulador e muitas vezes Deus usa também o discípulo para o discipulador aprender algo que às vezes falta também na vida dele. É andar junto, né? Então, o discipulado para mim, amados, é um guarda-chuva, né? A visão é essa. Você estando debaixo de um discipulado, da visão do discipulado, você tem uma proteção, que é aquele amado que quando você está com dificuldade no meio da noite, ou fora da sua casa, você liga para ele, você procura ele, e você expõe o seu problema para ele, né? E ele vai orar por você, né? Vai te aconselhar daquilo que você está passando, né? Ele vai te orientar, porque muitas vezes nós estamos passando por algum problema, algo às vezes pequeno, mas às vezes nós ficamos cegos, né, pastor? Nós ficamos cegos, não enxergamos, não percebemos. Às vezes é uma coisinha pequena. E o discipulador, né, levantado para discipular a gente, ele é uma pessoa que enxerga além da gente, né? Então, quando você passa um problema para ele automaticamente Deus vai mostrar para ele, né? Porque o discipulador ele ora pela gente, né? O discipulador ele orienta a gente, né? Então o discipulado tem essa transformação na nossa vida. E mas minha esposa, nós tínhamos muito problema no casamento, irmão. Muito problema, muito problema. E o discipulado trouxe para nós cura. Trouxe muita libertação. Irmão, nós precisamos de libertação todos os dias da nossa vida, né? Nunca pense que eu estou liberto totalmente. O nosso alvo, o nosso pensamento é esse, que nós possamos ser libertos todos os dias. Mas eu digo a vocês que nós precisamos de libertação todo dia. E o discipulado, ele traz isso na nossa vida, né? Então eu queria falar para você que o discipulado mudou a minha vida, a vida da minha esposa, graças ao meu discipulador, a discipuladora dela, né? E eu já tinha também passado por outro discipulado antes, né? Mas o reverendo aqui puxou nós para ser discípulo dele, nós éramos discípulos de outra pessoa, né? Hoje nós temos uma célula, a célula nossa chama-se Leão de Judá, né? E a gente tem tido um nível hoje bem melhor do que era antes, né? Então Deus tem mudado a nossa vida, tem mudado a nossa história, e nós temos sido transformado, curado, restaurado. Eu não vou falar aqui 100% ainda, mas está faltando coisas mínimas para chegar aos 100%, amém? Eu não vou falar muito, porque tem minha esposa também que vai falar um pouquinho, né? Amado, obrigado pela oportunidade.
Amém. Graça e paz, irmãos. O discipulado, ele fez uma diferença sobrenatural na minha vida, né? A minha discipuladora é a pastora Vânia, né? E eu era uma pessoa muito fechada, muito retraída. E a minha filha tinha me chamado para ir para a igreja e ela, mãe, lá é célula. Eu falei, não, célula eu já fui, não quero não. Vou de jeito nenhum. Mãe, mas lá tem uma coisa diferente, a senhora tem que ir, né? E a minha casa, ela estava toda desviada. Todo mundo, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, o último que estava afastado reconciliou com Jesus domingo, né? Então, o discipulado, ele fez uma diferença tremenda. Ele me curou, eu não abraçava, eu não queria abraçar ninguém, por causa das minhas feridas. Hoje tem uma irmã na igreja que ela me caça. O abraço mais gostoso eu quero antes de eu ir embora, né? Então, eu fui curada através do discipulado, eu fui liberta, a minha casa, a minha família, né? Hoje nós somos líder de célula, discipuladores também. Então, assim, a transparência é o primeiro passo. Você tem que ser transparente com o seu discipulador. Tudo que você passar, você tem que contar para o seu discipulador. Aquele segredinho que você não quer contar para ninguém, conta. Irmãos, experiência viva. Deus restaurou, transformou, e eu sei que Ele tem muito mais para fazer na minha casa. Amém? Nelson, rápido para nós fecharmos aqui com a esposa esse momento. Gente, por que a gente está trazendo isso para vocês? Porque nós queremos provocar em vocês esse desejo, provocar em vocês aquilo que um dia nós fomos assim, seduzidos por uma obra grande, né? Por uma obra muito grande, né? O Gisley e a Eliana, hoje eles lideram 100 pessoas, 100 e alguma coisa. Começou lá com uma célula só com esse casal, com o Nelson e a família dele. Hoje são mais de 100 pessoas debaixo da sua supervisão, né? E assim tem outros discípulos também na mesma pegada. E a alegria é essa, todos vivendo essa alegria de fazer parte do corpo de Cristo, sempre gerando uma pessoa nova. Por quê? Porque onde há pessoa curada, livre né, das coisas que a impedem de frutificar, o resultado é frutificação. Tá? Ouça aqui então esse homem falar. Amém, graças e paz, igreja. Como meu discipulador falou, né? O pastor Sérgio já me conhece há longas datas, né? Eu era uma pessoa de banco, né? Eu não queria estar à frente de trabalho, né, da igreja. E eu lembro como hoje, né? Eu comecei o discipulado com o Gisley, e ele disse, Nelson, você vai ministrar na cela hoje. Eu falei, não, mas eu não dou conta. Não, mas você é capaz. Eu falei, mas não dou conta. Aí um belo dia ele me chamou, né, na casa dele, e a gente ficou ali até meia-noite, quase 1h da manhã, numa quinta-feira. Ele falou, não, amanhã você vai ministrar. Eu falei, amém, eu recebo, né? E ali eu dei aquele pontapé, né, inicial. Eu quebrei aquela timidez, né, que eu tinha, e hoje eu estou com a célula, nós já estamos lá chegando umas 20 pessoas, a gente vai multiplicar agora, né? Eu formei 2 líderes, eu vou multiplicar com 1 e vou ficar com 1, né? Para a gente estar multiplicando no final do ano. Então, minha meta, né, é 2 multiplicações até no final do ano. Então, quando a gente coloca, né, na presença do Senhor, o Senhor capacita, né, a gente, né? Basta a gente colocar a nossa vida, né, na presença dele. E um dos meus discípulos, eu quero falar uma coisa rapidinho, pastor. Ele sempre passava na rua, né? Sempre eu via ele passando lá em frente de casa. Eu pensei um dia, falei, eu vou cumprimentar ele. Eu cumprimentei ele, né, e tal, ele cumprimentou a mim, ele passou. Outro dia ele passou, eu cumprimentei. Aí um belo dia eu chamei ele para a cela. Ele não, eu disse, eu vou, mas ele não foi. Eu convidei de novo, ele foi. E essa pessoa hoje, ele é um dos meus líderes que eu vou multiplicar com ele. Então, muitas das vezes a pessoa passa na porta da sua rua, né? Às vezes você nem cumprimenta ele, né? Mas ali se você cumprimentar ele, quem sabe ele não vai ser um líder, né, daqui a uns dias, né?
E eu tenho essas duas experiências. 2 líderes eu ganhei ele na rua, passando na rua. E hoje eles vão ser multiplicados e vai ser uns grandes líderes que eu tenho lá hoje. Amém? Glória a Deus. Joel, traz a Vânia aqui para mim, por favor. Irmãos, é paixão. Primeira coisa que o discipulado precisa... Qual é o campo que o discipulado precisa achar no coração, na pessoa? É um coração aberto. Sem paixão, sem amor, sem vida com Deus, a gente não consegue fazer a obra como é preciso. E eu tenho a honra de ter a minha esposa do meu lado. Gente, é outra coisa quando você tem um companheiro, uma companheira que está com você, né? Então, no meu caso, eu sou privilegiado, porque tem minha esposa, tem minha filha, que são 1000 graus, me aceleram assim 24 horas. E tem os discipuladores que me aceleram o resto que precisa. Então, a gente vive nessa pegada, nessa alegria de fazer acontecer a obra de Deus. E eu creio que nessa igreja, irmãos, eu vou falar disso agora mesmo, essa igreja aqui hoje é a igreja que Deus chamou para quebrar todas essas dificuldades que o metodismo tem aí e se tornar a maior igreja de Goiânia, em termos numéricos, em termos de discípulos curados e transformados. Então, comece a desejar isso, comece a sonhar com isso. Graças e paz, amados. Oh, glória. Quero que hoje louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, da pastora Cleia. Eu fui ganha por Jesus ali na igreja do Esmeraldas. Tive a honra de ser batizada por esse pastor tão amoroso, tão cuidadoso. Louvem a Deus pela vida desse pastor e da pastora Cleia. Ajudem muito eles. Peguem firme na obra, que Deus vai honrar muito vocês. Quero também louvar a Deus pela vida do meu marido. Nós dois temos caminhado juntos nessa obra. E eu gostaria também de... Gente, esse povo que vocês estão vendo falando aqui hoje, ó, eles mal falavam amém, tá? Hoje, quando pega no microfone, ai, ai. Desse jeito. Então, amados, o meu marido contou toda a trajetória ali da igreja de Vila Alzira. Então, em 2007, quando a gente chegou aqui em Aparecida, né, lá em Aparecida, eu tinha perdido minha mãe recentemente, tinha perdido minha visão, tinha morado por alguns anos fora, e às vezes eu me perguntava assim, mas Deus, quando minha mãe estava viva, o Senhor não nos trouxe para cá, e agora ela morreu, e agora eu não estou enxergando. E é meio que um vazião. E por que eu estou sentindo tanta falta da minha mãe? Né? E cheguei na igreja complicada, pouquinha gente. E com o passar dos tempos, aquela obra muito difícil. E eu com aquelas percas, e vi meu marido ali desanimado. Aí eu falei assim, Jesus... Só me resta uma coisa, vou para o joelho. E eu falava assim para o meu marido, bem, me leva na igreja. E ele me deixava na igreja pela manhã. E ele falava assim, que hora que eu te busco? Eu falava, às vezes eu falava na hora do almoço, às vezes eu falava, me busca à tardezinha. E eu ia para aquele altar e eu falava, Deus, envia um socorro, Senhor. Deus, eu não aceito meu marido fora do chamado do Senhor. Senhor, eu sei que nós temos sido muito provados, Pai, mas eu não abro mão daquilo que é promessa do Senhor para a nossa vida. Mas eu preciso que o Senhor envie um socorro. E o socorro de Deus para nossas vidas, ali foi o discipulado. O socorro de Deus para as nossas vidas, ali foi a célula. E quando meu marido falou que eu ia ter que acompanhar mulheres, aí eu falei assim, meu Jesus, me ajuda. Não enxergo nem para mim, não dou conta de acompanhar nem eu.
Como que eu vou acompanhar essas mulheres? Que jeito que vai ser isso? Aí meu marido pegou um gravadorzinho e começou a gravar as lições do discipulado, porque o discipulado começa com as liçõezinhas, tem as primeiras lições, tal, os primeiros acompanhamentos. E aí eu fui ouvir, e aí a minha primeira discípula está aqui, né? Minha filhinha mais velha é a Eliana. Mas ela não sabe, não. Mas quando ela chegou, eu falei assim, Jesus, o que é que eu falo para essa mulher? Me ajuda, me ajuda. Mas o Senhor foi trabalhando. Hoje eu tenho, da igreja, eu não tenho mais discípulos, porque realmente a agenda não dá. Eu tenho 10 discípulas na igreja, tenho uma discípula que é pastora fora da igreja, acompanho algumas esposas de pastor. Pela fé eu tenho visto o crescimento dessas mulheres, mulheres apaixonadas por Jesus. As mulheres da igreja, eu falo que elas são meus olhos, sabe, amados? Tudo que eu preciso, o Senhor vem e faz através de alguma delas. Então, amados, se encoraja, se encha de amor. O segredo mesmo é o amor de Deus na sua vida. Se você tiver o amor de Deus na sua vida, você tem tudo. E, amados, eu costumo falar uma coisa, que o discipulado ele é transparência de vida. Se você for transparente com seu discipulador, você vai ser curado também. Tem uma frase do discipulado que fala assim, o que está na luz está na cruz. Mas o que está oculto está nas mãos do diabo. Então, amados, não temas. Eu creio que Deus vai levantar neste lugar. Já está levantando um exército de homens e mulheres de Deus, prontos para ganhar e cuidar, prontos para discipular, sabe? Viver esse amor tão grande. Minhas discípulas são minhas filhinhas, sabe? E elas me respeitam, me honram, e eu louvo a Deus pela vida delas e pela vida do meu marido, e por estar aqui nessa noite, amém? Aleluia. Então, queridos, fechando essa fala sobre o nosso modo de vida, nosso estilo de viver lá na nossa igreja, eu quero fechar dizendo o seguinte, nós não sabemos viver de outro jeito mais. Nós tivemos agora um encontro e algumas pessoas que haviam chegado recém nas células foram para o encontro e voltaram. Falaram, pastor discipulado. E aí nós estamos em crise por causa disso. E os líderes de células estão assim, muito, mas muito mesmo, pilhados pelo Espírito Santo para arrumar discipuladores para o povo. Porque a gente não sabe viver mais no nível que nós vivíamos antes, né? O que nós sabemos viver, o que nós sabemos fazer, é ganhar a vida para Jesus e tentar cuidar delas da melhor forma possível. E isso tem feito a diferença na nossa igreja. Nós saímos em 2014, quando a gente de fato começou a trabalhar o discipulado, para uma igreja de 60 pessoas, para hoje uma igreja de mais de 200 pessoas. Nos nossos cultos há uma variação, porque nem sempre todas as pessoas da célula ainda estão indo para os cultos, mas elas paulatinamente vão sendo conduzidas para o culto. E os nossos cultos, que eram cultos assim que a gente não via ninguém entrar na igreja, senão os que já eram da própria igreja, ou algum visitante convidado por alguém. Hoje, irmãos, é uma igreja que todo culto tem muitas pessoas visitando e muitas pessoas chegando através das células. As células passou a ser o principal meio de chegada das pessoas. Nós não... 12 pessoas nessa semana nós escolhemos, receberam Jesus como Salvador. E dessas aí, nós já encaminhamos para os discipulados, para que nas células sejam discipuladas. Logo, logo, essas pessoas vão estar sendo capacitadas na escola de treinamento e vai se tornar líderes ou
se não líderes, discipuladores, mas certamente ganhadores de outras vidas. Né? Por que que nós começamos a enxergar no distrito a Igreja Metodista Goiânia Leste? Na verdade, isso não foi nem obra nossa, é obra do Espírito Santo. É Deus na obra, é Deus na causa. Essa igreja, com o coração que vocês têm, com o coração apaixonado por Jesus que essa igreja tem, com o potencial de vocês, é claro que Deus não ia deixar vocês sossegados. É claro que Deus não ia deixar vocês do jeito que estão, apesar de já estar bom. Mas tem uma frase que diz assim, ó, quem apropria, quem gosta do que é bom, o bom está mais perto do regular e do ruim do que do excelente. Então nós precisamos ir para o excelente, né? E nós sabemos que o excelente vem quando uma igreja, um povo, abre-se completamente, sem reservas, para viver uma vida autêntica a partir de um discipulado. Então, queridos, a Igreja Metodista Goiânia Leste, quando Deus começou a sacudir o pastor Sérgio e a Cleia, você pode ter certeza, irmãos, que é porque tem um mover de Deus aqui. Tem um projeto, tem um propósito de Deus aqui. Nós vamos, em breve, ver essa igreja aqui com um projeto de construção, quem sabe maior, de templo maior, quem sabe multiplicação de cultos aqui. E com muitos batismos, muitos batismos. Nosso distrito de Goiânia vai ter muitos batismos nesses próximos anos. Nossas igrejas vão crescer muito nesses próximos anos. A Igreja Metodista Goiânia Leste vai crescer muito nos próximos anos. As congregações vão crescer muito nos próximos anos. Mas a chave para esse crescimento é uma igreja que não resiste ao chamado de Deus para fazer discípulos. Quero pensar com vocês como é que nós vamos fazer isso. Deus me deu essa chance de poder estar participando com vocês. E eu me sinto honrado muito por isso. Mas o discipulado na igreja está começando a partir do pastor de vocês. Quando o pastor abrir o coração para se sujeitar a um discipulado por mim, que sou tão mais jovem no ministério do que ele. Aí Deus revelou o segredo para o pastor Sérgio. O pastor Sérgio inclinou o coração completamente. Vocês, nos nossos 2 encontros, vocês precisavam ver. O pastor Sérgio falou, pastor, eu estou aqui para aprender. O pastor Sérgio inclinou completamente o coração. Ele esqueceu do tempo de pastoreio, de toda a bagagem que nós sabemos que o pastor Sérgio tem, vocês sabem muito bem disso. Mas ele disse, eu quero ser discípulo. E naquele dia Deus selou aquilo que ele vai fazer a partir dessa igreja. Então, pastor Sérgio, como o discipulado começa na liderança da igreja, na liderança pastoral, é eu e você. Juntos, nós dois vamos caminhar num discipulado muito profundo. E isso que os irmãos testemunharam aqui, você vai ver logo, logo, muito mais aqui na igreja. Muito mais na sua igreja. Eu creio. Para isso, queridos, nós precisamos fazer alguns procedimentos. A gente precisa caminhar dentro de uma perspectiva de um discipulado organizado. Não é? A gente precisa organizar, a gente precisa preparar a igreja para o discipulado. Nós temos, a partir de agora, vocês vão ter um pastor que é líder de célula. Oh, glória a Deus por isso, né? Pastor Sérgio, vem cá, deixa eu dar um abraço em você. Você é o pastor líder de célula agora. Você vai ser líder de célula. Então vocês vão ter um pastor de púlpito, mas também vai ter o pastor líder de célula. E vai ter um pastor discípulo, que vai sentar para aprender. Então nós vamos perceber que essa dinâmica na igreja daqui para frente vai ser o poder de Deus
para o crescimento da igreja e muita gente sendo salva para a glória de Jesus. Então, nós começamos, como disse, discipulando o pastor. E o segundo passo é o pastor se tornando líder de uma célula e pastoreando o restante da igreja. Então o pastor não vai deixar de ser o pastor da igreja. Ele vai pastorear toda a igreja. Mas ele vai liderar um grupo de irmãos, uma célula. É importante que você entenda isso. Porque essa célula que o pastor vai liderar, ela vai ter dia marcado, local determinado. E todo o DNA de uma igreja, de uma célula. Então a célula pastoral, ela vai ser, ela ganha o nome de matriz. Por quê? Porque ela é modelo. A partir dela, ela vai gerar toda a geração de discípulos que vai ganhar Goiânia, Aparecida de Goiânia, junto com a gente, para Jesus. Então nós precisamos ter esse foco. Essa célula matriz, essa célula modelo, ela é uma célula padrão. E a partir dessa célula escolhida a dedo pelo pastor, com todos os critérios que Deus colocou no coração dele, essa célula, ela vai se multiplicar. E em breve, toda a igreja vai estar vivendo nas células. Parece que eu ouvi um amém menos, né? Então começa com uma célula. Daqui a pouco toda a igreja vai estar encaixada dentro das células. Na nossa igreja hoje, eu não me lembro de momento agora se tem alguém que não está vivendo a dinâmica dentro de uma célula. Talvez um ou outro por alguma questão, mas a igreja é apaixonada na célula. Às vezes alguém até falta culto, mas não falta célula. A gente não falta culto, nem discipulado e nem célula. São as 3 reuniões chaves, fundamentais, e que ninguém gosta de perder. Eu não me lembro a última vez que o Gisley perdeu um culto de domingo. Só quando teve de férias que ele viajou. Ninguém gosta de perder culto mais. Célula, ninguém quer ficar de fora. E discipulado, ninguém aceita ficar sem. Essas 3 coisas vão fazer a diferença na vida da igreja. Então, queridos, nós precisamos pensar nessa célula agora. Nós precisamos voltar o nosso coração para essa célula. Mas preste atenção numa coisa, queridos, o pastor vai retirar de dentro do grupo de vocês um grupo pequeno de irmãos. Por que pequeno? Pensa comigo uma coisa. Jesus teve quantos discípulos? Ele tirou quantos discípulos da multidão? Quantos? Ele tinha 70, mas ele tirou 12, né? Mas Jesus, irmãos, ele não tinha esposa, ele não tinha filho para levar na escola. Jesus não tinha um trânsito tão maluco como nós temos. Jesus não tinha todas as problemáticas que iria envolvê-lo no dia a dia, como nós temos. Então nós não vamos dar conta de discipular esse tanto de gente. O pastor não vai dar conta de discipular a igreja inteira, do ponto de vista do 1 a 1, do pessoal. Ele vai discipular a igreja do ponto de vista pastoral, a igreja toda. Mas esse grupo menor que o pastor vai retirar de dentro da igreja, o pastor vai trabalhar esse grupo, que é uma célula. Ele vai trabalhar esse grupo e vai fazer desse grupo uma equipe de discípulos com o seu DNA, com o seu projeto, com o projeto que Deus deu a ele, com o propósito que Deus deu à igreja. Deus vai trazer a esse grupo de irmãos aquilo que a igreja precisa para crescer. Entendam, discipulado não é para fazer a igreja crescer, discipulado é para fazer a gente ser curado, a gente crescer com qualidade, crescer com
com jeito. O que é para fazer a igreja crescer? A célula. Né? O discipulado é para fazer a gente crescer com qualidade, né? Aproveitar o crescimento e ter vida abundante, que a palavra de Deus diz. Né? Então nós precisamos entender isso. E alguns irmãos, porque pense comigo uma coisa, eu vou passar aqui o que eu senti, pastor Sérgio, quando eu fui fazer isso lá na minha igreja. Eu tive que cortar na carne. Tinha alguns irmãos que eu falei, meu Deus, como é que eu vou deixar esse irmão de fora dessa célula, Jesus? Não é fácil para a gente. Só que a gente precisa entender. A célula matriz, essa célula modelo, ela vai se multiplicar. Ela vai se multiplicar. E aqueles irmãos preciosos que não foram convidados para fazer parte dessa célula matriz, esses irmãos vão fazer parte das outras equipes. E quem sabe em algum momento esses irmãos podem ser chamados, como eu fiz com o Paulo. Esses irmãos podem ser chamados para compor a equipe. A gente erra, pastor também erra, discipulador também erra. Mas a gente precisa estar sempre pronto a querer acertar. Como é, queridos, que nós vamos trabalhar? Estou falando nós, pastor Sérgio, se me deu essa liberdade, eu vou falar nós aqui, viu? Só me conserte aí se eu estiver falando errado aqui os termos aqui. Como é porque eu já me sinto parte da igreja. Eu estou com esse problema agora. Né? Como é que nós vamos trabalhar isso? Como disse, dia da semana fixo e horário determinado. A célula. Quando o pastor Sérgio começar a reunir com essa célula, ele vai também começar a fazer os discipulados 1 a 1, dentro da célula, com seus discípulos. Então o pastor Sérgio, ele vai tirar dentro da igreja homens. Por que homens, pastor? Porque o pastor Sérgio não vai ter condição, a permissão, para discipular mulheres. Sabe aquelas confissões femininas? Não combina com homem. Ele vai discipular homens. Os seus discípulos são homens. Então ele vai tirar daqui, da igreja, uns homens. E esses homens, certamente vêm com suas esposas, que comporão a célula matriz e serão as esposas discipuladas também no 1 a 1 pela Cleia. É aqui que a coisa começa a tomar gosto. É aqui que a coisa começa a ficar boa, gente. Pensa comigo então o seguinte, como na Igreja Metodista Goiânia Leste nós temos uns campos já abertos. Já temos uns pastores. Então o pastor Sérgio, ele vai discipular no 1 a 1, rigorosamente, profundamente, a célula dele. E vai fazer a mentoria dos irmãos que estão nos campos. Tem o Pedro, tem a pastora Valdirene, o esposo, no caso, né, do esposo, vai fazer a mentoria dos irmãos que estão já dentro de um processo de pastoreio lá fora. Então, esses irmãos que estão nesse grupo, eles, com o avançado discipulado aqui, da célula matriz, da célula modelo, o discipulado vai chegar até eles. Por que que isso é preciso, queridos? Porque a base precisa ser daqui. Toda a estrutura que vai espalhar por Goiânia inteira, por Aparecida, por onde existia alguém da Igreja Metodista Goiânia Leste, daqueles que vão ser ganhos, vai sair daqui. Dessa equipe que vai ser levantada, chamada para fazer parte
desse trabalho, né? E nós, irmãos, claro que eu sei que o pastor Sérgio, dentro desse propósito, já trabalhou alguns critérios para chamar os irmãos. Nem sei se já chamou, capaz que já deu até, está descascando o joelho de tanto orar, capaz, né? Porque não é fácil chamar, a gente ora muito para isso. Mas, por exemplo, alguns critérios para se chamar os discípulos. A gente tem, assim, umas prerrogativas. Claro que em alguma situação, um ou outro muda. Mas, por exemplo, para fazer parte dessa equipe pastoral, tem umas coisas chaves que são necessárias. Por exemplo, o irmão que vai ser chamado, ele gosta de gente? Ou ele gosta mais de gato, de cachorro, né? De papagaio, né? Porque tem, né, irmãos? Às vezes tem pessoas que gostam muito mais de animais. E aí a gente chamar pessoas que gostam muito mais de animais do que de gente, para lidar com gente, a gente não vai conseguir, né, mudar isso com muita facilidade. Aí esse irmão, ele precisa estar numa célula, ele vai precisar ter mais tempo para poder gostar de gente, apaixonar mais, né, por aquilo que Deus chamou para fazer. Na verdade, gente, pessoas, irmãos, é o maior bem que Deus procura. São pessoas. Então, todo o nosso trabalho, todo o trabalho da igreja é voltado para pessoas, né? A gente precisa focar em pessoas, a gente precisa amar as pessoas, a gente precisa gastar tempo, né, orando, gastando dinheiro e tudo que precisa para alcançar pessoas. Sem isso no coração, irmãos, a obra não acontece. Então, gostar de pessoas, gostar de gente, mas também ter muita paixão por Deus, ter temor. Pessoas que amam a Deus acima de tudo, acima de dinheiro. Mas ele não vai deixar de ser um bom membro da igreja se ele tiver essas questões aí mal resolvidas. Daqui a pouco ele pode, né, Deus trabalhar e isso sendo bem mais articulado no coração dele. Mas os irmãos precisarão ter muita paixão por Deus. Ser dizimista na igreja. Precisa ser pessoas dispostas e até disponíveis dentro dos seus limites. São irmãos que precisarão muito ser ensináveis, porque alguém que já sabe tudo e não quer aprender nada, ele não serve para liderar uma célula, porque célula a gente está sempre aprendendo. Discipulado é para a gente também aprender. Eu sempre aprendo com o meu discipulador, eu nunca sei de tudo, e ele também nunca sabe de tudo. Então a gente vai ensinando e aprendendo e ensinando. São algumas coisas, são alguns. A gente diz o seguinte, que para formar a nossa equipe de discípulos, tem 3 coisas que são importantes. E o Wesley fez isso muito bem. Ele, quando ia admitir um pregador leigo, ele perguntava: tens a graça? Ou seja, é homem de Deus? Gosta de Deus? Gosta de orar? Que graça fala disso. Gosta da palavra de Deus? E ele perguntava também: tem os dons? Né? Porque sem os dons também a coisa não funciona. E ele dizia: por fim, tens os frutos? Então são coisas que na igreja a gente observa. Os frutos falam disso. Fala do resultado da vida que eu sou em Deus, que você vive em Deus. Fala daquilo que você fala do seu testemunho do que você é. Então, a gente observa isso.
E podemos errar, como disse, podemos errar, mas o maior projeto é acertar. A maior intenção é acertar na construção dessa célula, chamada célula modelo. Então, os grupos que já existem, porque nós já sabemos que existem alguns grupos, né? Esses grupos, eles, a princípio, eles vão transicionando também devagar. À medida que o discipulado, o mentoreamento, essas coisas forem caminhando, os grupos também vão se adequando. Porque você já viu aquela história, irmão, de você ter um filho, que você ganhou, gerou, mas esse filho não tem nada seu. Nada no DNA, nada. Né? Então, é assim também. Os grupos da igreja que estão em funcionamento, eles vão passando por uma adequação a fim de que, com o propósito de que daqui a pouco esses grupos se tornem também assim como a igreja mãe, assim como a igreja que a gerou, no mesmo modelo, na mesma visão, no mesmo propósito. Né? E isso vai acontecer nas congregações, nos campos que já estão abertos. Né? Nós cremos que os campos que estão abertos, irmão, vão crescer muito por isso, porque vão deixar de andar sozinhos, perdidos, às vezes quebrando cabeça, às vezes dando tanta cabeçada, fazendo uma coisa, fazendo outra que, na verdade, serve para cansar, para esgotar. Então, os campos vão passando por uma adequação à medida que o mentoreamento vai avançando. Né? E também eu digo que o pastor Durval, lá com a sua congregação, as congregações do Haiti, também vão ter essa dinâmica. Porém, queridos, o que a gente vai trabalhar? Aqui o pastor Durval, conhecendo a cultura do povo, entendendo todo esse processo, isso é um pouco mais complicado. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais com cuidado e até vendo a possibilidade dessa transição. Porque, quem sabe, não seja possível transicionar a congregação do Haiti. Mas isso é um processo que a gente vai caminhando sem muita pressa, sem muito rigor. Né? Mas a gente entende, irmãos, que quando o coração da igreja se abre para fazer aquilo, para viver aquilo que Jesus chamou ela para fazer, amados, eu tenho certeza de que essa igreja vai explodir. E como já é uma referência no nosso distrito, irmão, daqui a uns dias vai ser uma referência muito maior ainda, em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui querem viver isso em nome de Jesus? Amém.